Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Magista. Agora nós vamos falar um pouco com o signo de Peixes, pessoal do signo de Peixes, piscianos e piscianas. É uma leitura intuitiva, atemporal e coletiva, pode não ressoar com todos, mas basta que vocês verifiquem os seus signos fortes no mapa astral. Dá uma olhada lá, Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus. Ali pode existir mais uma dica, mais uma informação, um complemento, ou algo que até ressoe mais do que a própria leitura, né? Isso pode acontecer. Se não ressoar, solta para o universo, a vida anda, o baile continua, segue o baile. Mas a informação, uma hora chega para vocês, ok? A partir desse momento, solicitando licença para acessar as energias de Peixes, iniciando com o oráculo do tarô cigano. Vamos verificar então uma energia, por favor. Energia do povo do Oriente, dos ciganos. Vamos lá, uma energia para o signo de Peixes nesse momento. Vamos lá. O cavaleiro. A chave. A torre. Fundo de deck. A âncora. Bem, o que eu vejo aqui, o cavaleiro, ele pode significar ele significa uma mensagem e também uma pessoa muito corajosa. O que aparece aqui é um pisciano ou uma pisciana que estão diante de uma situação ou vão entrar diante dessa situação em que vocês vão precisar... Peraí, pessoal. Não é isso mesmo. E vocês vão precisar ter muita coragem, tá? Porque tá aqui o cavaleiro e a chave. Porque só vocês podem resolver essa pequena confusão que está acontecendo aí. Mas você já está dizendo, magista, que é confusão, sim. Porque o desfecho é a torre. Momentaneamente, vai parecer assim, que mesmo vocês solucionando a questão, porque está na mão de vocês, mesmo fazendo com todo jeito, com toda a maestria de tratamento das situações, com toda a coragem que vocês têm, com toda a capacidade que vocês têm aqui de resolver as situações. Aqui eu estou falando com piscianos e piscianas que têm um grande traquejo na vida. Se a gente fosse tirar uma carta aqui, foi o que veio na minha mente agora, se a gente fosse utilizar um outro deck, a carta que estaria saindo aqui para vocês, representando o pisciano ou pisciana, seria o mago. Porque é criatividade, entendeu? Criatividade, força, aquela pessoa que sempre encontra solução, que manipula situações, que manipula materiais, ferramentas. Pessoa que muito eloquente, pessoa que sabe conversar muito, entendeu? Com todo esse material que vocês têm aqui, por isso que vem a chave, para que vocês é que vão solucionar isso daqui. Então, a espiritualidade está dando essa chave para vocês, que abre e fecha portas, tá? E é solução também, porque está na mão de vocês, para que vocês solucionem uma questão aí que está acontecendo com vocês, ou que vai acontecer, que já está acontecendo, ou que vai acontecer, porque vocês já estão ali com uma mensagem que vocês receberam, então vocês já foram até lá na frente e já voltaram falando, opa, isso é confusão. E vai sobrar para mim, é o que vou ter que resolver, é o que vocês estão pensando. E vai ser o quê? Mesmo vocês solucionando essa situação, vai ter aqui uma situação disruptiva, um desmoronamento,
Porque vocês vão entender que não tem outra saída a não ser tomar essas atitudes drásticas. Serão atitudes drásticas, tá? Não vai ter outro jeito e vocês vão ver que a coisa realmente vai desmoronar, mas sabe aquela história de há males que vem para bem? Então, inicialmente vai ser aquela confusão, tudo, e vocês vão precisar ter a paciência e a coragem aqui do cavaleiro para esperar a poeira baixar, porque aqui tem a resolução de tudo, tudo volta ao normal com a âncora, com a esperança que a âncora traz. Então, a situação realmente é essa, tá? É ter força, coragem para suportar, né? Tanto por vocês, como para algumas pessoas aí que não se sentem tão fortes para aguentar a situação, tá? Aí vocês podem pensar assim, mas vai vir tudo nas minhas costas, porque vocês, momentaneamente não, vocês estão aí numa situação em que a espiritualidade escolheu vocês pela força que vocês têm, e nesse momento ela está até um pouco mais intensa para resolver. Então, por isso que entregou a solução, as chaves nas mãos de vocês. Porque vocês é que vão suportar segurar a peteca. As pessoas que estão incluídas nesse contexto, elas não têm tanto molejo para resolver, elas não têm uma segurança emocional para suportar tudo isso, ok? E também não precisa ter medo dessa torre aqui não, das coisas que vão desmoronar, porque se a gente sabe, se vocês vão ter uma confiança dentro de vocês aí, que depois de tudo isso a poeira vai baixar e vai ser resolvida, então, sabe, não tem que ter tanto medo disso. Sabe por quê? Porque isso precisa acontecer. Esse desmoronamento, essa queda dessa torre, essa torre, ela vem representando uma pessoa da sua família que ela precisa mesmo, sabe, uma situação de que ela precisa ser colocada no lugar dela, porque uma torre erguida, ela mostra, né, uma torre alta, robusta, vistosa, ela lembra uma situação de orgulho, né? Orgulho, aquilo que traz respeito à pessoa, dá de cara com aquela pessoa que representa uma torre e fala, putz, essa pessoa é indestrutível, mas ela não é. Então, isso precisa ser mostrado para as pessoas e vai estar na mão de vocês. Por meio de uma mensagem que vocês vão receber, é ter coragem também e equilíbrio de acordo com essa mensagem recebida e partir para a luta para resolver essa situação. O que eu sinto que essa pessoa que representa essa torre, essa pessoa orgulhosa aqui, e ela precisa ser colocada no lugar dela, é chato falar que é da família, mas a gente precisa dizer. É uma pessoa da família. Sabe aquela que mostra que tem uma estampa, mas no fundo ela não é nada daquilo do que ela fala. Ela não vive nada daquilo que ela fala. Então, ela está causando um desequilíbrio na família. Uma pessoa bem mais madura, tá? Pode ser homem ou mulher. Então, isso precisa ser desmoronado, porque essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai bater o pé, ela vai dizer não, vai dar confusão, vai dar alguma discussão. Mas o que vocês precisam fazer é manter o equilíbrio. Sabe? Só existe discussão se dois estiverem batendo boca. Se simplesmente naquele momento vocês virarem as costas e falar assim, respeitosamente, olha, não quero confusão. Tá? Então, vai acontecer sim esse abalo aí na família. Mas porque ele precisa acontecer. Para que a família, esse vínculo familiar de vocês, de todas as pessoas envolvidas, ele possa se restabelecer. Porque essa altivez dessa pessoa, dessa que representa a torre aqui, ela trouxe muita
desânimo para a família, entendeu? Trouxe tristeza, uma certa opressão, ok? E isso realmente precisa ser desfeito, porque todo mundo tem a sua liberdade, né, de escolha. Então, o que está acontecendo? Esse abalo aconteceu por quê? Porque vocês ficaram assim, meio que não pode escolher, não tem uma voz ativa dentro da família, não pode tomar resoluções, entendeu? Ah, mas é um homem? Não, pode ser uma mulher também. E são pessoas maduras, tá? Mais de 40 anos, 40, 50 anos. Então, isso não é para desmoralizar essa torre, desmoralizar essa pessoa. Na verdade, é porque ela não era assim. Então, ela precisa voltar aos moldes antigos que a família estava seguindo, para que ela também perceba que existe salvação para esse orgulho todo dela. Porque, antes de tudo, esse orgulho, essa presunção, está atrapalhando primeiro a ela do que a vocês. Entendeu? Porque ela está numa posição assim de fora da realidade, sabe? Achando que ela pode estar num grau superior a todo mundo. E no fim aquilo tudo é uma mentira. É uma estampa que o verdadeiro agir da pessoa, o verdadeiro sentimento que a pessoa tem, não corresponde à estampa que ela criou, entendeu? Então, olha, força aí, gente. Vocês têm coragem. O pisciano ou pisciana aí, que está nessa situação, não tenha medo, tá? Porque se a espiritualidade colocou na mão de vocês, é porque ela sabe o que está fazendo. Sabe onde está a força. Porque as pessoas, como eu informei, que estão incluídas nesse contexto, elas não são uma personalidade tão combativa assim. A força do argumento, a força da resolução está aí com vocês, piscianos. Então vai exigir também muita sabedoria, tá? Eu vou clarificar aqui com o oráculo de Maria Padilha, buscar mais alguma informação aqui. Opa, as cartas estão ficando rebeldes. Vamos lá então. Uma energia, mais alguma informação da Maria Padilha. Vamos lá. Passado, amor perdido. Casamento feliz. Realmente, como informei, é uma família. Uma família com seus filhos e filhas. Tá? Justiça e equilíbrio emocional. Vocês têm, como eu informei, né? A espiritualidade ali escolheu vocês para resolver essa situação, que está bastante complicada, tá uma coisa sufocante, vocês não estão conseguindo resolver mais. Mas olha aqui, olha, o que está ao lado de vocês, a justiça, bem abaixo da carta da âncora. Ou seja, vocês têm tem oportunidade, tem a força, tem o poder para resolver tudo isso. A espiritualidade está concedendo esse poder de justiça, essa força para vocês. Ok? Veio aqui a carta do passado amor perdido. Mas tem a ver com vocês? Não, tem a ver com a torre. Tem a ver com a torre porque a mudança que aconteceu com essa pessoa que está trazendo toda essa opressão para a família tem a ver com alguma coisa do passado. E a mensagem que o cavaleiro traz aqui realmente pode ser uma coisa que vocês não sabiam. E vai ser um grande trunfo aí na questão de resolver essa situação. Porque vocês vão entender o porquê da mudança dessa pessoa. E por que ela chegou nessa posição de altivez tão grande, de acabar oprimindo a própria família. Vai trazer até um entendimento referente a isso. Entendeu? Então é o grande trunfo, é o grande meio de argumentos que vocês vão ter aí. Realmente é uma coisa do passado que maltrata essa pessoa. E vocês sabem, né, que até inconscientemente
quando as pessoas têm alguma coisa mordendo ali por dentro da alma e elas não conseguem se desvencilhar porque é um problema do passado, então começa a despedir, sabe, flechinhas para todos, né? É uma coisa que chata, claro, mas a pessoa não sabe lidar. E às vezes nem sabe que é esse bichinho aqui do passado que estão mordendo elas por dentro. Entendeu? Por isso que eu falei que é família, porque olha, casamento feliz, né? Era uma. Aqui demonstrando, não falando só do casamento de, de um casal, falando da família como um todo. Né? Então, a solução aqui da chave para resolver a situação da família que está com vocês. E pode até acontecer com esse desmoronamento, essa quebra de paradigmas, essa desmoronamento realmente dessa pessoa, dessa que representa a torre aqui. Ela pode até falar assim, olha, realmente eu não sou um bem para essa família, não estou fazendo bem. Ela pode até se afastar. Para sempre, por um tempo, não sei. Ainda não diz essa informação aqui. Se é para um afastamento só para colocar as ideias no lugar, se é tentar retornar a esse passado para resolver, de repente, né? Por enquanto ainda não estão me dizendo aqui se é um afastamento definitivo. Não parece. Sabe quando a pessoa precisa colocar as ideias no lugar? Peraí, deixa eu dar um passo para trás e verificar o que eu andei fazendo comigo, com a minha família, com as pessoas que eu amo. Porque não tem ódio aqui, gente. Apesar de tudo, não tem nenhuma relação de ódio aqui. É uma relação mesmo de... O amor existe, tá falando aqui, ó, da família. O amor existe. Só deixou de existir o respeito, né? Porque só o amor não resolve. Tem que ter o respeito. Cada um tem seu espaço, cada um tem as suas escolhas, e isso não pode deixar de existir em contexto nenhum, nem trabalho, nem família, nem de pessoa para pessoa, não pode. Sem respeito ninguém vai a lugar nenhum. Certo? Estou pedindo aqui então um conselho final para o oráculo da Sibila Italiana, para resumir tudo, né? Para arrematar a situação. Vamos lá então. Vamos lá. É apenas uma carta. Olha aqui, ó, o amante. O que tem aí também são sentimentos não correspondidos, tá? Então, pessoas da família achando que não existe mais amor por parte da torre, né? Vamos chamar assim, essa pessoa de torre tá achando que não existe mais amor, e quando vocês olham para dentro de si mesmo também se acham incapazes de amar essa pessoa, mas o sentimento está lá, simplesmente está abalado por toda essa convivência complicada, esse abalo que está acontecendo. Mas tanto da parte da torre como da parte de vocês, piscianos, existe sim o sentimento. Então é aquela coisa, né? Existe a confusão entre nós, que somos família, mas se vem alguém de fora e interfere, vai todo mundo contra o alguém de fora, né? Mas o problema está lá e precisa ser solucionado. Mas falta de amor não é. Depois que tudo isso passar, que a poeira baixar, que vocês verificarem, não, agora tá tudo no seu lugar, no seu devido lugar, como deveria ser. Então vocês vão parar e falar assim, não, eu amo essa pessoa. Eu gosto dela, sim, só tornou a convivência difícil, mas eu não tenho como odiar essa pessoa. Ok? Não é, estão acontecendo aí sentimentos de amores não correspondidos. Mas vocês vão verificar que não é bem assim a história. É um abalo, é um atrito e não desvirtua, né, mas desanima. E disso tudo vai passar, ok? Estou pedindo 3 signos aqui. Signo de Escorpião, signo de Libra
Opa, rápido, hein? Signo de Sagitário. Vocês podem dar uma olhada na leitura desses 3 signos, Escorpião, Libra e Sagitário, verificar mais alguma informação ou um complemento daquilo que vocês precisam saber a mais, né? De repente mais alguma dica pode estar lá. Ou então também verificar se as pessoas implicadas nessa situação são de Escorpião, pessoas que estão envolvidas nessa situação, se é de Escorpião, Libra ou Sagitário, verificar, né? Entender um pouco mais por meio dos signos, né? O pensamento, o agir de cada uma dessas pessoas. Ok, Pisciano, ficamos por aqui, né? Se estão gostando do conteúdo, curta, compartilhem, se inscrevam no canal, deixa uma mensagem ali para mim que eu vou responder na medida do possível, para a gente sempre estar trocando ideias, sem problema algum. Eu também faço leituras particulares. Meu contato está ali na forma de um e-mail e na descrição de todas as leituras que eu faço. Manda uma mensagem para mim, a gente vai verificar o que pode ser feito. São leituras sigilosas, online, sem problema nenhum e sem abuso de valores, porque eu não gosto que abusem de mim, também não vou abusar de ninguém, ok? Então ficamos por aqui, pisciano ou pisciana, boa sorte para vocês aí nessa empreitada que vocês vão ter pela frente, né? Boa sorte para vocês, vai dar tudo certo sim, porque a justiça está aqui do lado. Ok, a gente se vê numa próxima leitura. Amém, axé, namastê, tudo de bom para todos nós. Tchau, tchau.